Olá, meu nome é Guilherme Braz, eu sou professor de História formado pela Universidade de Brasília. Atualmente estou trabalhando como professor no ensino fundamental, alunos de sexto e sétimo ano. Eu me formei há uns 2 anos atrás, em 2018, e fui convidado pelo professor André Honor para contar um pouco sobre a minha experiência de pesquisa histórica, né? E sobre como foi o processo de elaboração do meu TCC, da minha monografia. Eu peço desculpas pelo barulho. Devido à quarentena, eu estou gravando isso em casa, né? E, enfim, atividades, né? Enquanto eu estou gravando esse vídeo, meus vizinhos resolveram fazer reformas. Não apenas um vizinho, mas dois. Então eu peço desculpas por esse barulho, vou tentar fazer com que isso não nos prejudique muito. A história do meu processo de pesquisa ela não começa com o TCC, mas sim com o projeto de monografia. Ele era requisito para uma matéria que eu fiz. A proposta de avaliação dessa matéria era elaborar um projeto de pesquisa. Então eu procurei o professor André Honor, a gente já se conhecia e tal. Eu já sabia que eu tinha muito interesse por história do Brasil colônia, né? E eu comecei a explorar meus interesses, né? Porque em história, eu te digo que foi um curso muito bom, gostei muito, aprendi muita coisa, fiquei fascinado por muita coisa. E eu não consegui escolher o que estudar. Então meio que foi pela preferência mesmo, assim, por algo que falava muito comigo, né? E no caso era sobre sodomia, né? Sobre sodomia no Brasil colônia. E uma das formas de estudar sobre sodomia era estudar sobre a Inquisição. Então eu comecei a conversar com o André Honor sobre isso, né? Ok, eu tenho Inquisição e tenho sodomia. Onde é que eu vou estudar isso? Né? Porque isso tem que ser estudado num período específico e também num espaço delimitado, né? Não dá para falar sobre a história da Inquisição, não dá para falar sobre sodomia durante o estado da Inquisição, no trabalho de monografia, é muito difícil. Então eu tinha que reduzir, né? Então eu fui conversando com o Honor, tal, a gente decidiu fazer um estudo de caso de alguém que tivesse sido processado pela Inquisição por sodomia na capitania da Paraíba. Estamos então a documentação do arquivo da Torre do Tombo, né? E fizemos pesquisa lá, ele me ensinou como fazer pesquisa, achar processos, a gente achou um, eu me interessei por ele e começamos a trabalhar com ele ali, né? Eu tinha uma experiência com paleografia, isso foi necessário, porque era um processo de 1595, então é um período em que a língua portuguesa não está sistematizada, né? Não tem uma grafia correta para as coisas, eles escreviam basicamente da forma que falavam. Então, às vezes, para a mesma palavra, você tem 3 grafias diferentes. E sem falar que o uso de ponto final, vírgula, isso não é muito comum. Então, dá um trabalhinho, né? Com relação a isso, facilitou muito porque o acervo sobre a primeira visitação do Santo Ofício ao Brasil está em Portugal, né? No Arquivo Nacional da Torre do Tombo. E o acesso à internet facilita muito isso, né? Essa curiosidade em pesquisar sobre sodomia também tem a ver até com a minha orientação sexual, né? E também com todas as questões que a gente tem vivido atualmente, né? Os problemas com relação a vários preconceitos, ao machismo. Então tudo isso me fez ter interesse por esse tema, até porque falar de sexualidade é uma coisa que sempre me interessou muito, né? Então esse tema ele me chamou a atenção, é algo que eu pensei, ok, vamos fazer sobre isso. Eu quero aprender sobre esse tema, né? Então eu não escolhi nada assim que eu fosse excepcionalmente bom. Eu escolhi uma coisa que eu tinha curiosidade em aprender primeiramente, né? Eu acho que isso foi o que me ajudou muito, essa curiosidade, essa vontade de querer saber mais e mais sobre alguma coisa. E uma das coisas que me chamou a atenção no processo do Baltazar é que na capa dele, né, tinha identificação, processo de inquisição, tal, quem era a pessoa que estava sendo processada, e na capa estava escrito assim: a pena desse delito é morte na fogueira. E aí eu pensei, ok, vamos ver o que tem aqui, né? E aí fui lendo o documento.
O Baltazar era um homem de aproximadamente 40 anos. Para aquela época ele era considerado um velho já, um idoso. E ele estava sendo processado pelo crime de sodomia, crime pecado, né? O processo do Baltazar começa com um amigo dele, uma das pessoas que conhecia ele, né, falando que ele teve envolvimento com indígenas e tal, que numa certa noite viu ele dormindo, né, fazendo umas coisas esquisitas com um índio e tal. E aí tá. E aí essa primeira testemunha, se chamava Francisco, ele fala que acha que o Baltazar fez isso, porque uma outra eles trabalhavam juntos numa fazenda de um cara chamado Duarte Gomes. E aí uma das escravas desse Duarte Gomes chamou esse Francisco e falou para ele que o Baltazar estava fazendo alguma coisa. Quando ele chegou lá, ele escutou alguns sons e uns barulhos e entendeu que era aquilo ali que estava acontecendo, mas ver mesmo ele não viu. Isso é uma coisa que se repetiu ao longo do documento. Chamaram algumas testemunhas e tal. Não chamaram, né? Chamaram algumas, mas algumas apareceram por livre e espontânea vontade para falar sobre aquilo. E isso já me deixou com, assim, né? Nossa, por que essas pessoas foram até lá falar dele? Será que elas não gostavam dele? O que será que aconteceu, né? E várias pessoas falaram sobre Baltazar, né? E estabeleceram um perfil para ele, que ele era solteiro, não tinha se casado nunca na vida, nunca teve nada com ninguém, ele trabalhava fazendo serviços domésticos, né? Era um homem que trabalhava fazendo serviços domésticos. Ele sempre trabalhava na casa das pessoas, não tinha uma residência fixa, não tinha família aqui no Brasil também. Ele veio de Portugal quando tinha uns 14, 15 anos, então não tinha ninguém aqui. E uma das coisas que foram colocadas pelas pessoas que depuseram, né, é que o Baltazar sempre se deitava com índios. Só que nenhum índio aparece para falar sobre isso. Depois que o inquisidor ouve essas pessoas, né, e registrou o que elas disseram, eles chamam o Baltazar e perguntam que culpas ele tem na mente dele. Então nem dizem para ele, você é um sodomita, você fez isso e aquilo, confesse. Não, eles vão perguntar, quais são suas culpas, né? E aí ele começa a falar, e fala um monte de coisa, fala muito mais do que as pessoas tinham dito sobre ele, vários outros casos. E aí é detalhado tudo isso, pelo menos entre 8 e 10 parceiros sexuais que ele teve. E no fim das contas ele recebe uma sentença, né, poucos dias depois, ele recebe uma sentença de degredo. Ou seja, ele foi mandado para um outro lugar, para uma outra colônia portuguesa, para pagar por isso, né, pagar não só pelo que ele pecou, mas os custos do processo. Ele é mandado para lá para pagar isso por uns 7 anos, se eu não me engano. Então ele ia trabalhar sem receber nada para poder arcar com tudo isso. E aí a primeira curiosidade que eu tive foi por que Baltazar não foi condenado à fogueira? Essa foi meu primeiro estranhamento, né? Se a pena prevista para sodomia era a morte na fogueira, por que ele não foi mandado para a fogueira então? Essa era a minha principal dúvida. Quando eu elaborei o projeto, a minha questão era responder isso e trabalhar com os conceitos de sodomia, né? O que era sodomia, afinal de contas, para a sociedade colonial? Porque no projeto, enquanto eu elaborava, eu pesquisei, né, nas ordenações do reino o que era sodomia, pesquisei na Bíblia o que era sodomia, e eu não encontrei respostas assim muito convincentes. O que é sodomia? Sodomia é isso. Muito pelo contrário. Naquela época, né, 1500, 1600, o conceito de sodomia não era assim definido como a gente tem hoje, né? Então ele não se referia só à prática sexual anal, ele se referia a uma série de práticas sexuais que estavam em dissonância com o padrão normativo da época, que era justamente heterossexual, para reprodução, né, para procriação. Então tudo que fugia disso entrava em sodomia. Então meu projeto queria analisar isso.
que era sodomia afinal de contas, o que era sodomia para a Inquisição, o que era sodomia para o Baltazar, para as pessoas envolvidas no processo, né, para a sociedade, o que era sodomia. Então meu projeto falava sobre isso. Eu também apresentei, não, antes de eu falar disso, para elaborar o projeto eu também tive que ler bastante bibliografia de contexto, né, para eu entender. Então, se eu estou falando de sodomia, eu tenho que entender outras coisas que estão caracterizando essa sodomia. Então, eu tenho que entender sobre a Inquisição, eu tenho que entender sobre a Capitania da Paraíba, como é que estavam articuladas ali as lideranças paroquiais, né? Como foi a presença da Inquisição do Santo Ofício no Brasil, porque no Brasil não tinha um tribunal do Santo Ofício, então veio para cá uma visitação. Então eu tive que entender as características dessa visitação, como ela foi feita na época que foi feita, né? O que eles estavam buscando. Além disso, uma coisa que também foi muito importante é que a minha fonte principal era o processo do Baltazar. E ela tinha algumas particularidades que eu não podia ignorar, né? Um historiador chamado Carlo Ginzburg, especialista em história da Inquisição, então ele escreveu muitos textos falando sobre como você tem que tratar essa documentação. E ele chama a atenção para o fato de que muitas vezes os historiadores pegam os documentos e agem como se eles fossem retratos fidedignos da realidade, né? E ele chama a atenção para o fato de que o processo inquisitorial ele tem uma particularidade. Ele é uma formulação institucional, ele é uma fabricação. Ou seja, ele foi criado para atender um objetivo muito específico. Sendo assim, ele não foi criado como um registro de curiosidades diárias do passado ou das formas de viver a sexualidade, né? Muitas vezes, alguns historiadores que lidaram com a história da Inquisição e sexualidade pegam aquilo ali e entendem que aquilo tudo aconteceu, que foi daquela forma e leem daquele jeito. E esquecem de pensar que o processo inquisitorial ele é uma fabricação. O que significa que o inquisidor, quando está conversando com as pessoas, né, quando está interrogando alguém, ele está pegando o que a pessoa está dizendo e está fazendo uma interpretação sobre aquilo. Então ele não está essencialmente transcrevendo o que a pessoa diz. Na verdade, ele só faz isso quando ele não entende o que a pessoa está falando. Então ele vai pegar a realidade, né, e vai tentar colocar isso em uma categoria jurídica para instaurar um processo. No caso do Baltazar, pegaram não necessariamente o ato sexual. Isso é um problema que eu encontrei depois na pesquisa, porque ninguém viu ele praticar o ato. Mas existia uma série de características, de hábitos, de costumes, né, circunstâncias específicas que permitiam enquadrar o Baltazar como um sodomita. Então eu tive que ter cuidado com isso também. O que o inquisidor faz não é uma transcrição do que está sendo dito. Ele faz uma tradução. E nessa tradução para um linguajar próprio dos inquisidores, algumas palavras ficaram sem explicação, como por exemplo tibiro ou tibira, que era uma expressão muito usada ao longo do documento e era usada para se referir ao Baltazar. As pessoas, os índios, se referiam a ele como sendo um tibira, né? E o inquisidor entendia tibira como sendo um somitivo paciente, ou seja, ele era o passivo da história. E as outras pessoas entendiam o Baltazar como sendo mulher de alguém. Então era engraçado isso, porque na cabeça, né, no pensamento europeu, né, católico, cristão, Baltazar agia como se fosse mulher. Então ele transava como se fosse uma mulher. Mas na cabeça dos índios não é como se fosse. Ele era, né? De qualquer forma, eu percebi então que a gente tinha aí vários conceitos de sodomia. E que, apesar do documento ser uma formulação institucional com um fim específico, ele não dava conta de tudo. Ele não dava conta de traduzir toda a realidade, né? Isso é uma coisa que o Ginzburg fala também. O processo inquisitorial ele é uma tentativa do inquisidor de traduzir a realidade, mas ele também mostra muito das pessoas que estão falando, em especial mostra muito do réu. Então, com o passar do tempo, os meus problemas de pesquisa foram amadurecendo,
porque eu fui lendo bastante coisa, fui tirando algumas dúvidas assim mais pontuais, e conforme eu ia respondendo as perguntas mais fáceis, começavam a aparecer as perguntas mais complexas, né? E, por exemplo, no início eu queria saber o que era sodomia, afinal de contas, né? E no primeiro capítulo da minha monografia, eu exploro justamente os conceitos de sodomia que eu consegui achar e que eram aplicáveis para aquela situação. Então eu falo o que é sodomia para o reino, eu falo o que é sodomia para a Bíblia, onde é que a Inquisição entra nisso. A Inquisição ela tem um histórico de adquirir matérias que ela pode julgar, então ela adquiriu a competência para julgar a sodomia em algum momento. A evolução do conceito de sodomia com o passar do tempo, né, porque ele envolvia outras práticas sexuais. Então meu primeiro capítulo foi sobre isso, né, e salientar essas diferenças que você encontra na fonte. Então meu primeiro capítulo foi uma tentativa de situar o conceito de sodomia naquele ambiente, né, os vários conceitos de sodomia. E no segundo capítulo eu tentava justamente responder aquela minha primeira pergunta do início: por que o Baltazar não foi queimado, né? E a conclusão, aliás, a pergunta que acabou se formando no capítulo seguinte ok, ele não foi queimado, ele foi condenado a uma outra pena considerada mais branda. Só que considerada branda até que ponto? Porque ele era um homem idoso, foi mandado para o degredo para trabalhar sem receber salário, sem receber pagamento nenhum. Então, assim, na idade dele, muitas vezes o degredo era uma sentença de morte que você ia atrasar um pouco, né? Então, era perigoso do mesmo jeito. Mas ele, ao longo do documento, ele estava sempre pedindo misericórdia e apontando uma série de situações que, de acordo com ele, e ele foi apontando uma série de situações para tentar construir um perfil de alguém que era digno de misericórdia, alguém que não era digno de ir para a fogueira. Então eu fui pesquisando sobre o assunto, descobri que a maioria das pessoas que foram processadas pela Inquisição não foram queimadas na fogueira ou enforcadas, nem nada assim. Na verdade, a quantidade de processos que foram criados é muito pequena. E desses processos que foram, assim, dentro do universo de pessoas que vão até a mesa do inquisidor para relatar alguma coisa, não todos resultaram em processos. E desses que resultaram em processos, no caso de sodomia, só 25% foi condenado à fogueira. Então existia um perfil de sodomitas que iam ser queimados na fogueira. Então eu passei por esse problema também, né? Eu encontrei a minha resposta, a maioria não era. Aí eu pensei, eita, e agora? Aí eu tive que continuar pensando, então se ele não foi, tudo bem, existia um perfil de comportamento institucional da Inquisição que dava abertura para isso. Mas não somente esse perfil. Significa que o Baltazar, ou algo no processo dele, autorizou os inquisidores a proceder dessa forma. Porque se o processo inquisitorial é criado para justificar uma ação, daí que eu entendi que não era só para instaurar o processo. Era para definir o que ia acontecer com o Baltazar. Então a resposta para a minha pergunta também estava nesse processo. Ok, então no segundo capítulo eu tento descrever, né, o que tem na história do Baltazar que permite criar esse perfil que é digno de misericórdia. Porque na hora de escrever sobre a sentença dele, o visitador, né, o Heitor Furtado de Mendonça, ele fala bastante que existe toda essa caracterização da sodomia, que ela é terrível, que é um pecado horroroso e que tem uma punição específica, que é a morte na fogueira, mas que devido às circunstâncias do réu Baltazar e devido ao perfil que ele tinha, ele não foi jogado para morrer na fogueira, ele recebeu uma outra pena menor, né? Menor, entre aspas. Mas de certa forma ele até onde se sabe, ele saiu vivo dessa história, né? O que acontece com Baltazar? Primeira coisa que ele alega é que ele cometeu sim todos esses pecados nefandos com vários índios, né? A maioria desses casos ninguém sabia, né? Ele confessa ali na hora. Eu não tenho indícios de que ele foi torturado no documento,
Porque assim, a gente acha que a tortura é uma coisa horrível, mas eles iriam colocar isso no processo, porque era legítimo, era válido usar de tortura. Até onde eu sei, ele não foi torturado. E até onde outros pesquisadores me permitiram afirmar, né, o Baltazar, somente 25% dos processados em sodomia eram de fato torturados. O trabalho de ter que ir atrás de outros casos estudados também foi muito importante, porque me deu uma noção muito maior do que era o caso do Baltazar, né? Então o caso dele não era essencialmente exclusivo, era um padrão, na verdade, que se repetiu na primeira visitação em relação aos sodomitas. Não foi só ele que escapou, muitos escaparam. Só que cada um teve seu motivo específico, cada um teve seu perfil, né? E no caso do Baltazar, chama a atenção a idade dele, chama a atenção o fato de que ele havia cometido esses crimes e tudo mais, mas que no passado ele havia se confessado e tinha se corrigido, né? Então ele nunca mais tinha voltado a pecar dessa forma. Diz que já tinha pedido perdão aos jesuítas, que eram coisa do passado. Enfim, no documento eu encontrei uma série de características que indicavam que ele era digno desse perdão, né, dessa misericórdia da Inquisição. Ao longo do meu trabalho, uma coisa que me chamou muita atenção, é uma coisa que eu guardei para minha atuação como historiador, né, é a necessidade de a gente sempre ter estranhamento com as coisas, sempre desconfiar, porque o que acontece? Eu tinha interesse sobre a Inquisição antes de fazer esse trabalho, então eu lia sobre bastante coisa, né, eu me interessava por isso. E uma coisa que eu achava bastante recorrente era a associação entre sodomita e homossexual, por alguns autores, né? O que acontece? Isso é uma briga enorme entre os historiadores sobre a Inquisição, né? Porque sempre que a gente estuda a Inquisição, parece que nós historiadores estamos tentando justificar o que aconteceu. É a mentalidade da época, a gente não pode julgar. Não é bem assim. A gente pode julgar sim, só que a gente precisa aprender a tentar deixar a nossa análise mais objetiva nesse sentido. Porque o que acontece? Muitos historiadores gostam de colocar historiadores não, muitos estudiosos gostam de colocar essa correspondência entre sodomita e homossexual. E ela gera um problema muito sério, porque são conceitos muito diferentes. O conceito de homossexualidade como identidade sexual, né, como orientação sexual, como a gente conhece, ele é do século XIX. Eu estava estudando algo no século XVI. Então não combinava muito, né? Mas o que acontece é que muitos estudiosos fizeram essa relação, né? E a consequência dela é você achar um passado que é muito parecido com o presente. Uma coisa que eu aprendi com esse trabalho é que quando você lê uma fonte e você acha que está entendendo tudo sobre ela, você tem que ter muito cuidado. Você tem que começar a se questionar mais e questionar a sua fonte. O que você está entendendo dela? Porque muitas vezes não é que você está entendendo o passado. Você está lendo o passado com a cabeça de alguém que vive no presente, né? Então, isso gera o problema disso é gerar um estudo de história que é muito superficial. Então, pintar os sodomitas como homossexuais é tentar recontar uma história que acontece nos dias de hoje, né? Os trabalhos que eu li em relação a esse sentido eram da década de 80, 1980. Então, é curioso que para agora 2010, 2020 já são trabalhos que têm diferenças, né? Não é a mesma coisa. Os problemas e preconceitos que a comunidade LGBTQ sofre hoje são diferentes do que sofriam há 30 anos atrás. E imagine colocar isso para 500 anos atrás. Isso é muito complicado de fazer. Isso gera uma visão do passado que é muito simples, que é uma imitação do presente, é bastante superficial. Quando, na verdade, é muito mais interessante você pensar nas experiências do próprio objeto de estudo, né? Os conceitos, como é que as pessoas entendiam sodomia. Isso é muito mais interessante do que querer classificar eles com um conceito que é atual. Esse é o grande problema, né? A gente perde muito da riqueza do passado, das experiências e das circunstâncias próprias, quando a gente coloca o passado como sendo uma versão do presente. Com isso eu não estou querendo dizer que o que aconteceu com o Baltazar ou com a Inquisição foi menos grave.
são coisas que, para mim, são graves, né? Eu tenho princípios morais e éticos que me permitem me indignar com o que aconteceu, mas eu tenho que entender que esses princípios morais e éticos são princípios morais e éticos de alguém do século XXI. Não são das pessoas que atuaram ali naquele momento, que fizeram isso, né? Então esse trabalho me ajudou um pouco a diferenciar isso. Não é que eu, como historiador, tenho que me anular, né? Eu não tenho como ser neutro. Mas dentro da minha análise eu tenho que deixar muito claro o que é a minha opinião e o que é a minha análise. O que é o meu sentimento e o que é um conhecimento mais objetivo do passado, né? E quando eu falo em conhecimento mais objetivo, eu não estou falando em ser neutro. Eu estou falando em deixar o passado falar por si mesmo. Muito melhor do que eu escrever o que eu acho desse passado, é tentar fornecer as chaves de compreensão para que juntos os historiadores consigam entender esse passado, né? E aí eu encontrei alguns dilemas em relação a isso, porque se o conceito de sodomia tem a ver também com práticas e comportamentos que não são necessariamente sexuais, ele também é muito parecido com a homossexualidade, né? Eu poderia achar isso. Só que a questão da homossexualidade, ela passa por uma série de outros conceitos que não são muito compatíveis com o século XVI e XVII, por exemplo. Noção de direitos humanos, noção de liberdade sexual, noção de masculinidade. Essas coisas são um pouco diferentes quando você está falando de Brasil colônia, né? A forma como as pessoas se enxergavam, como elas se concebiam, como pensavam em individualidade, tudo isso é um pouco difícil de se discutir, né? Então usar o conceito de homossexualidade, que é um conceito muito familiar para mim, ia deixar esse estudo muito superficial, né? Talvez eu não aprendesse muito sobre ele, talvez eu não deixasse o documento falar tanto assim. Talvez eu começasse a recortar o documento só com as partes que cabem nessa minha interpretação. E aí meu trabalho ia ser muito simples, né? E também seria até bastante criticado, porque e aquelas partes que você não entende? E aquelas partes que te colocam em conflito, né? Que é assim que você aprende sobre as coisas, é com conflito. Aquelas partes que você não entendeu, que não cabem na sua explicação, como é que você vai fazer com elas? Você vai fingir que elas não existem? É complicado fazer isso como historiador, né? Isso acabou me ensinando também que um bom trabalho de monografia, né, um bom trabalho de pesquisa é aquele que sempre vai te deixar com mais dúvidas. Esse trabalho me deixou com muitas dúvidas também, né? Eu comecei com perguntas assim muito inocentes, muito básicas, e com o passar do tempo isso foi amadurecendo e foi me trazendo novas perguntas. Eu tenho muitas dúvidas em relação ao conceito de sodomia ainda. Hoje eu digo que entendo alguma coisa, né? Mas ainda tem muita coisa que eu não entendo e que precisa ser esclarecida, né? E isso a gente faz com outros historiadores também. Um trabalho quando ele está muito fechadinho, muito, sabe, tudo fecha, parece que o mistério foi resolvido. Não, tem alguma coisa errada. Um trabalho ele tem que deixar certas perguntas sem resposta. Como conclusões do meu trabalho, né, eu descobri que o conceito de sodomia ele não cabe num documento, não cabe num livro específico, não cabe na teologia. O conceito, eu entendo que ele tem que ser estudado em sociedade. Ele é uma coisa que é muito elástica, é muito plástico, entende? Ele é apropriado por diferentes pessoas em diferentes contextos. E aprendi que o conceito de sodomia ele não se refere somente à prática sexual, mas ele se refere a um conjunto de comportamentos e de comportamentos, hábitos, se refere a tudo isso, né? As pessoas, a maioria delas que depuseram contra o Baltazar, não viram ele praticar o ato, mas elas imaginavam que ele tinha feito aquilo porque ele tinha um perfil de masculinidade. Uma coisa que também me chamou muita atenção nesse estudo, né, que me despertou o interesse, é estudar justamente sobre as masculinidades, né, e tudo isso que estava girando ali naquela sociedade. Nesse sentido, ter lido o documento, né, para entender esse documento também tive que ler a bibliografia relacionada a outros objetos de estudo, mas também em relação ao meu objeto específico.
Então, se eu tive que ler sobre a Inquisição, sobre a capitania da Paraíba, se eu tive que ler sobre a Bíblia, eu também tive que ler sobre autores que trabalharam nesse mesmo período que eu estudei e com objetos de estudo muito parecidos com os meus. Isso me ajudou muito, né? Além de eu tive que expor esse meu trabalho para o Laboratório de História Social, né, com outros professores da UNB, outros alunos também. Então eu tive meu projeto de pesquisa, ele foi lido por muitas pessoas, foi criticado por muitas pessoas, me sugeriram vários caminhos, me sugeriram enterrar, fechar outras portas, abrir outras. Isso foi muito bom para mim. Foi muito bom, foi muito enriquecedor. Eu fiquei com vergonha, claro, dá um medo de expor o seu trabalho assim, mas foi muito bom para mim ter feito isso. É um trabalho muito legal e sinceramente é uma coisa que me ensinou muito mais sobre mim, sobre minha orientação sexual do que achar que os sodomitas eram simplesmente um protótipo de homossexuais. Não, eles têm uma história própria, têm características próprias, têm dinâmicas próprias, né? Circunstâncias e experiências que são muito mais ricas do que esse esquema que eu tento resumir isso, né? Que eu tento colocar isso dentro de um esquema explicativo que é a constante e histórica perseguição a quem não vive na heteronormatividade. Né? É um problema muito mais profundo e muito mais rico e muito mais interessante que isso. Eu encerro por aqui, eu excedi um pouquinho o tempo que foi me destinado a esse trabalho. Eu espero que essa minha fala sirva de alguma forma para não só para essa matéria, mas em relação ao percurso acadêmico de vocês também. Se eu puder dar alguma recomendação, algum conselho, façam isso com bastante tempo. Tá? Então, assim, não escrevam o primeiro capítulo da sua monografia 3 dias antes de encontrar o seu orientador. Separe dias na semana, horários, pega uma hora, duas, sei lá, por dia ou por semana para escrever sobre isso. Tenha tempo de escrever e de pensar sobre isso. Eu tinha muito medo de escrever TCC, eu tinha muito medo de fazer pesquisa histórica, mas eu percebi que foi uma coisa muito legal. E eu me diverti enquanto fazia isso. Claro que eu tive dias que eu queria me desesperar, queria surtar, queria chorar. No dia de apresentar eu fiquei muito nervoso. Mas no geral a experiência que eu tive com isso foi muito boa. Né? Dando tempo suficiente para uma pessoa estudar um assunto, pesquisar sobre ele, isso normalmente vai gerar alguma coisa muito boa. E eu espero que a graduação também seja algo muito bom para vocês. E escrever o TCC e continuar pesquisando e seguir com a vida. Eu agradeço muito pela oportunidade de me expressar, de dividir essas experiências. E estou à disposição, caso alguém queira conversar, alguma dúvida que tenha. Enfim, é isso. Muito obrigado e até mais.